Em 2015, os 193 países que compõem a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, se reuniram lá em Nova York para traçar um plano de ação global, em que juntos todas as nações iriam trabalhar para conquistar um mundo melhor, tanto ambientalmente quanto socialmente. Nessa reunião, eles traçaram a Agenda 2030, e essa agenda sugere 17 ODS, que é 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E junto dessas 17 ODS, os países também estipularam 169 metas, que servem como um guia para que os países, instituições, empresas e pessoas possam alcançar esses objetivos até 2030 e que em 2030 a gente consiga um cenário melhor do que estava em 2015 e agora. Nessa websérie, a gente resolveu tratar sobre 4 ODSs e nesse episódio a gente vai tratar sobre a ODS número 5, que fala sobre igualdade de gênero. Para falar sobre esse tema, a gente convidou a recém-eleita vereança de Fortaleza, a mandata coletiva Nossa Cara. Cada ODS funciona como um guia para se alcançar o objetivo. O ODS 5 orienta o combate às discriminações e violências baseadas no gênero e também na promoção do empoderamento de mulheres e meninas para que possam atuar enfaticamente na promoção do desenvolvimento sustentável, por meio da participação na política, na economia e em diversas áreas de tomada de decisão. Olá, eu sou Luíse Santana, sou uma das co-vereadoras da mandata coletiva Nossa Cara, que ocupa a Câmara Municipal de Fortaleza, no Ceará, e estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre desigualdade de gênero. As desigualdades de gênero são reflexos de um sistema construído a partir da diferenciação na valorização do trabalho desempenhado pelas mulheres. E esse sistema ele é inclusive anterior à divisão de classes que nós temos na nossa sociedade. Quando a nossa sociedade começou a pensar sobre senhores e escravos, patrões e empregados, já existia a relação de subordinação cultural das mulheres à figura do homem, fosse o pai ou o seu cônjuge. Infelizmente, essas relações elas se desdobram até hoje e o reflexo social que nós temos é resultado dessa construção. Quando nós pensamos sobre desigualdade de gênero, é preciso reconhecer, por exemplo, que a divisão sexual dos trabalhos, tanto domésticos como públicos, eles existem para nós mulheres. E é por isso que, infelizmente, nós mulheres aqui no Brasil ganhamos 77% do salário dos homens. Sabe como é que isso acontece? Nós temos menos chances de ingressar na educação formal, no trabalho formal e também de acessar outras oportunidades ou uma dinâmica de tempo que nos possibilite a ocupar altos cargos. E quando chegamos a esses altos cargos, todo esse processo de não continuidade na nossa ocupação pública, ele se reflete na falta de questões que possam colocar o nosso salário equiparado com o salário dos homens. Quando nós pensamos, por exemplo, sobre a questão da violência, isso também se reflete na vida das mulheres. Foi por isso que, infelizmente, no ano de 2020, durante o ano de pandemia, aqui no Brasil, nós registramos 105 mil denúncias de violência de mulheres, violências domésticas. Infelizmente, nem mesmo o espaço doméstico, o espaço do nosso lar, é um espaço de segurança para as mulheres. E nós precisamos falar sobre isso. Precisamos falar porque que durante essa pandemia, os homens eles tiveram tranquilidade para ampliar e se tornar maioria no número de produções científicas e as mulheres não. E quando isso é pensado também dentro da política, isso não está longe de acabar. Infelizmente, com a eleição que nós tivemos em 2020, nós podemos constatar que o Brasil, apesar de já ter 90 anos do voto feminino, continua ocupando a colocação 104ª no ranking de representação feminina. Isso significa que apenas 33% das vereadoras eleitas em 2020 são mulheres.
Quando a gente pensa sobre mulheres negras, esse número reduz para 16%. As mulheres negras, elas têm a dificuldade de ocupar os espaços institucionais, seja ele de escolaridade, de formação, de trabalho, ou então o espaço da política institucional, porque sobre nós pesam todas essas discussões que a gente já comentou. A divisão social do trabalho, a divisão entre gêneros na nossa sociedade e, sobretudo, as divisões sociais de classe que nós temos colocadas e impostas para todos nós. Quando a gente pensa, por exemplo, sobre essa realidade, não é simplesmente deter a um processo de, digamos, minimização das questões. Mas é nós compreendermos que as pessoas negras no Brasil, sim, elas chegaram numa condição muito precarizada, porque chegaram numa condição de escravidão, onde elas não tinham sequer direitos sociais. Essas pessoas, elas tiveram, sim, um processo de acesso à escola formal e ao ensino superior muito atrasado e, consequentemente, um processo de polarização e divisão de classes a partir da miséria e da pobreza. E quando nós pensamos isso nas mulheres, é preciso compreender que todas as relações que nós já apresentamos sobre a precariedade da divisão sexual do trabalho, sobre a questão da violência, da ocupação dos espaços formais, sobre inclusive a questão da representação na política, se colocam dentro da construção social de quem é esse sujeito. O sujeito da mulher negra, que muitas vezes é uma mulher periférica e que acaba assumindo as mais variadas jornadas que são desdobramento das desigualdades sociais e raciais do nosso país. Infelizmente, as marcas do processo escravocrata, elas não foram eliminadas. E elas se refletem todos os dias, quando nós pensamos, por exemplo, porque que a maioria do número de mulheres, segundo o IBGE, que compõem a classe de trabalhadoras domésticas, são negras e elas são menos remuneradas do que mulheres brancas. E essa divisão, ela vai perpetuando um pacto de negação dessas mulheres nos espaços e colocando a nós, mulheres negras e periféricas, cada vez mais distante das discussões sociais que norteiam todos os processos históricos e políticos da nossa vida. E é por isso que é tão importante a ocupação de todos os espaços por nós. É por isso que nós lutamos para que as mulheres elas tenham acesso ao espaço de escolaridade, para que elas tenham acesso ao espaço de educação formal, de formação superior, de ocupação dos trabalhos e também a participação política. Porque falar sobre política é falar sobre o cotidiano das nossas vidas, é falar sobre as questões que nos atravessam todos os dias e que, infelizmente, insistem em dizer que não é sobre nós. Poxa, mas se a gente pensar sobre o processo de escravidão que o Brasil sofreu e todas as divisões sociais que a gente tem, como é que a gente supera tudo isso? Sim, infelizmente, todos esses problemas que são estruturais e estruturantes, porque eles norteiam todas as relações sociais das quais nós participamos na nossa vida, seja quando a gente compra o café da manhã, ou quando a gente precisa pagar o aluguel, ou quando a gente precisa pegar o transporte coletivo, ou até mesmo quando nós estamos em uma situação mais confortável, mas a gente acaba entendendo que essas relações elas estão impostas a nós. A gente pensa como romper com tudo isso. E é preciso acreditar na capacidade auto-organizativa das pessoas. É preciso compreender que há muito tempo nós, sujeitos sociais, que nos mobilizamos por uma equidade na divisão daquilo que produzimos e daquilo que objetivamente somos parte, a gente vai criando e tramando novas tecnologias para ocupar esses espaços e para reverter essas desigualdades que são tão estruturais na nossa vida. E foi assim que outros coletivos e outras mulheres, em sua maioria mulheres negras, periféricas, mulheres trans, que são mulheres que historicamente estão excluídas das decisões sociais, porque há uma dificuldade do Estado em reconhecer essas pessoas enquanto sujeitos de direitos,
né? Essas mulheres elas têm se reunido em uma tecnologia ancestral, que é a tecnologia da coletividade. É a tecnologia em que cada uma traz as suas potências, aquelas construções que já estão firmadas, os coletivos com os quais elas dialogam, os espaços pelos quais passaram e as experiências acumuladas nas lutas que desenvolveram. E a partir da unidade dessas questões, da unidade dessas potências, dessas forças, né, as mulheres elas têm criado metodologias de ocupação dos espaços e principalmente dos espaços institucionais. E foi a partir da observação participante, né, da construção ativa do Ocupa Política, que é um projeto idealizado inclusive por Marielle Franco, Áurea Carolina, Talíria Petroni, que são nomes nacionais, nome de mulheres negras que disputaram aí a história, inclusive a nossa companheira Marielle, que ao disputar o Estado se viu em um embate direto com ele sobre as suas mais profundas estruturas que o sustentam, e a gente sabe muito bem de quais questões nós estamos falando. Elas idealizaram um projeto onde diferentes pessoas, diferentes corpos, diferentes nomes pudessem pensar e formular um projeto de país, um projeto político para a ocupação do poder. E isso se chama Ocupa Política. É a partir dessa experiência e da observação das vitórias conseguidas em 2018, como, por exemplo, da mandata coletiva, né, da mandata ativista de São Paulo, né, das juntas em Pernambuco, que nós também criamos essa possibilidade aqui em Fortaleza, Ceará, que é a ocupação do poder por mulheres pretas, periféricas, que ousam discutir a política a partir do seu lugar e das suas realidades. Nós não estamos dizendo com isso que a política ela não é também sobre as outras relações sociais que estão impostas para nós, mas é reconhecer que os desdobramentos dessas relações, eles são diferentes de acordo com o lugar da cidade que você ocupa, com o sujeito social que você é, e inclusive com as questões que te afetam. E é por isso que a gente precisa popularizar os debates que nós tanto queremos fazer no nosso dia a dia. Porque quando nós pensamos a ocupação da política pelas mulheres periféricas, é também tratar, por exemplo, da questão de saneamento, que em uma parte da cidade é muito bem estruturado, mas em outra parte sequer chegou. É pensar as questões ambientais, é pensar a questão do acesso à água, do acesso à educação, do acesso ao trabalho, do acesso à cidade, para poder trabalhar. Quando nós pensamos a ocupação da política a partir desses corpos, é porque nós queremos dar um basta para todas essas desigualdades sobre as quais nós estamos conversando até aqui. E nós, da Mandata Coletiva Nossa Cara, não estamos aqui nesse lugar acreditando que toda essa construção termina em nós, porque ocupar só não basta. Nós estamos, na verdade, abrindo caminhos, porque outras vieram antes de nós e nós somos parte desse ciclo, dessa ciranda que é de todas nós. E é por isso que a nossa ocupação é uma ocupação com uma convocação, um convite para que todas as mulheres, pessoas LGBTs, mulheres trans, mulheres negras, periféricas, lutadores sociais se unam e construam uma possibilidade para que nós tenhamos um futuro. Nós queremos um horizonte diferente dessa história que a gente contou até aqui, porque já faz muito tempo em que nós ocupamos os lugares de subalternidade e não conseguimos sequer acessar aquilo que produzimos. É preciso transformar a lógica de poder, é preciso destruí-la, porque nós não queremos que umas pessoas tenham poder sobre a vida das outras. Mas até lá, nós seguiremos ocupando de maneira intransigente para a construção de novos horizontes. Vamos juntos. A Mandata Coletiva Nossa Cara é apenas parte do processo. Nós estamos abrindo caminhos e acreditamos que outros dias virão.